Bom, segundo ano, vamos para a nossa aula de História e Geografia? Estamos viajando no tempo. Vamos dar uma passeada lá no Ribeirão da Ilha. Nós já vimos a Lagoa do Peri, já vimos o Campeche, já vimos alguns bairros lá de cima do Morro das Pedras onde aparecem o Matadeiro, a Armação, um pedacinho do Pantano do Sul. E agora a gente vai dar mais uma viajada, vamos lá para o Ribeirão da Ilha, um bairro onde o tempo não passa. Por quê? Porque é um dos bairros mais antigos, é uma das localidades mais antigas de Florianópolis, né? Santo Antônio de Lisboa foi a primeira a ser colonizada, depois foi o Ribeirão da Ilha. Por isso aquelas casinhas açorianas, casinhas germinadas, todas coloridas, com aquelas janelas todas decoradas, pintadas com cores diferentes, aquelas cortinas de crochê, né? É um bairro típico açoriano, ocupado por portugueses, por açorianos que vieram lá das Ilhas dos Açores no ano de 1756, por volta de 1756 que eles começaram a vir para cá. O rei de Portugal mandou 60 famílias vir para o Ribeirão, para Florianópolis, para a ilha, para ocupar o espaço antes do que outras pessoas pudessem ocupar. Então essas famílias vieram 60 famílias e se instalaram ali no Ribeirão. Nessa época de 1750, 1760, ainda haviam os índios carijós. E esses portugueses começaram a interagir com os índios. Aprenderam bastante com eles, assim como os índios também aprenderam com os portugueses. A fazer farinha, por exemplo, eles aprenderam com o índio a cultivar a mandioca, plantar a mandioca, extrair da mandioca a farinha branca, né? Foi uma aprendizagem. É claro que nem tudo foi de paz, tranquilo, né? Houveram bastante conflitos também. Mas houve uma aprendizagem bem grande, uma troca de informações bem grande. Então, esses açorianos começaram a ocupar o Ribeirão da ilha e aquelas casinhas coloridas onde a gente passa, que vai passear lá, são dessa época, da época de 1700. Foram construídas, assim como a igreja do Campeche, com azeite de baleia, cal, pedra, né? A igreja Nossa Senhora da Lapa, ela levou 30 anos para ficar pronta. Aquela igrejinha que fica lá em frente à praça, a Prof vai mostrar umas imagens para vocês. A igrejinha levou 30 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1806. Então ela começou a ser construída ainda em 1770, levou 30 anos para ficar pronta, né? Toda aquela construção também foi feita com óleo de baleia, cal e pedras da região, tá? Ela tem algumas características parecidas com a igrejinha do Campeche, pintada de branco, detalhe de laranja, azul, tá bom? Então vamos ver a imagem um pouquinho do Ribeirão. E assim, quando vocês puderem dar uma passeada de carro, ao menos passear de carro lá pelo Ribeirão no final de tarde, no fim de semana, ou mesmo durante a semana quando puderem, né? Dá uma passeada por lá para ver a freguesia. A aula de campo lá é bem legal porque a gente vai até a pracinha, na freguesia, na pracinha da igreja, fica um pouco sentado lá. Geralmente tem uma pessoa lá que passa informações sobre a história do Ribeirão. Toda aquela comunidade foi construída próximo à igreja, né? Então a gente dá uma caminhada ali pela rua principal, daí sai na rua de trás, chega na igreja novamente. Algumas daquelas casas próximo à igreja eram de pessoas que tinham bastante dinheiro na época e também foram construídas pelos escravos, né? Nessa época ainda tinha escravidão. Tem uma casa na rua de trás que é a casa onde os escravos ficavam, todos onde eles dormiam, né? A casa da frente era a casa do senhor, do dono dos escravos, né? E a casa aos fundos
eram então a casa desses escravos. Na rua de trás ainda existe essa casa. Depois a gente passa ali em frente às casinhas germinadas, aquelas casas coloridas que hoje a maioria deles são restaurantes e lojas, e fica observando, olhando os detalhes das janelas, das paredes, os desenhos, né? A arquitetura colonial, tá? Então vamos ver algumas imagens para a gente dar uma viajar no tempo aqui para ver o Ribeirão da Ilha, que é um dos meus bairros favoritos. Ó, então, aqui que é para eu falar das casas germinadas. Essas casinhas, elas são uma do ladinho das outras, estão vendo? Ó, são grudadinhas, isso se chama germinadas. Vocês observem aqui o detalhe em cima, ó. Estão vendo? Tudo desenhadinhos, tem flores aqui, as pontinhas, né? As beiras das casas, ó, uma diferente da outra. Então, a arquitetura colonial, né? Aqui é a Igreja Nossa Senhora da Lapa. Vê que ela tem as cores da igrejinha do Campeche, porque a igreja do Campeche foi inaugurada em 1826, lembram? Essa aqui foi inaugurada em 1806, então 20 anos depois foi inaugurada a igreja do Campeche. Aqui tem um ecomuseu no Ribeirão. Aqui dentro desse museu você vai encontrar um acervo bem diversificado de objetos que eram usados antigamente, tá? Então é bem legal de visitar. Isso aqui é uma volta na história, voltar no tempo. As praias com bem diferente do Campeche, né? As águas do Ribeirão, por estar do outro lado é o continente, ó. Então aqui forma uma baía, né? A baía é cercada por terras, então de lá fica o continente, aqui a ponta da ilha, e aqui as águas são mais tranquilas, diferente do Campeche, que é mar aberto, tá bom? E o Ribeirão também é conhecido pela sua gastronomia, tem vários restaurantes famosos, né? Com a gastronomia à base de peixe. Então observe aqui as casinhas, ó. Aqui é uma casa, uma residência. Aqui do lado da verdinha, outra casa já é grudada uma casa da outra. Olha aqui o telhado se emenda, tá vendo? E lá a casa azulzinha, outra residência. Estão vendo? Olha o detalhe das janelas, ó. As cores são bem coloridas. A porta voltada para o mar, porque eles ficavam olhando os pescadores quando eles saíam para pescar nessa época. E as portas das casas e da igreja voltada para o mar também, vamos voltar lá na igreja, ó, aqui ó. As portas da igreja eram voltadas para o mar para pedir proteção para os pescadores. As pessoas eram muito religiosas, então cada vez que se saía para fazer grandes pescas ou navegar, né, levava-se muito tempo, então as igrejas sempre voltadas com as portas para o mar. Tanto essa, a do centro da cidade também, na Lagoa da Conceição também, em Santo Antônio de Lisboa também, a porta da igreja é de frente para o mar, tá bom? Para pedir proteção para os pescadores, tá bom? São todas igrejas construídas nessa época de 1700 com a colonização açoriana, né? Com os Açores que vieram lá da Ilha dos Açores para colonizar aqui. Então, vamos ver um pouquinho mais de imagem. Voltamos nessa. Ó, as casas, aquelas que nós vimos, gente, muito bonitinho. Olha essa casa amarela, que graça aqui, as paredes, ó. Os detalhezinhos, as janelas baixinhas. Essa aqui em cima, olha aqui o detalhe das janelas, tá vendo? As cores, o vidro aqui coloridinho, cores diferentes. Aqui na parede, ó, uma faixa. Isso da colonização açoriana, portuguesa, da Ilha dos Açores, né?
Olha essa vermelha e branco, que bonita também. Olha ali em cima o detalhezinho. Então dizem que tem um ditado que diz: você não tem eira nem beira, porque essas casas com bastante detalhes eram casas de pessoas que tinham bastante dinheiro, eram fazendeiros, donos de escravos, né? E aí as casas que eram mais detalhadas, as casas que tinham mais decorações, quer dizer que eram de famílias abonadas, né? Famílias importantes. Então as beiradas das casas eram bem coloridas, bem bonitas. E as eiras eram locais onde se secava o café. Então tinham grandes espaços no quintal onde se colocava o café para secar. E os escravos, os empregados, cuidavam desses cafezais, né? Então, as pessoas que tinham essas eiras grandes e as casas detalhadas eram pessoas que tinham bastante dinheiro, né? Que tinham posses, muitas terras. Ó, vamos ver um pouquinho mais. Opa, saindo. Aqui nós temos um vídeo bem legal. Deixa a prof mostrar aqui para vocês, que fala um pouquinho. Ele é um vídeo que mostra um pouco o Ribeirão de cima, tá? É um vídeo comercial, né? Mas vale a pena vocês olharem. O Ribeirão da Ilha é um dos bairros mais tradicionais de Florianópolis e ainda conserva muitos registros da colonização açoriana. Olha que lindo, a praça. Localizado no sul da ilha de Santa Catarina, o bairro fica em frente ao continente e nos presenteia com um mar de águas calmas e um pôr do sol inesquecível, eleito um dos mais belos do Brasil. O desenvolvimento imobiliário do bairro concentra-se na principal via de acesso, onde estão a maioria dos condomínios e loteamentos residenciais. É uma excelente região para se morar, estando cercado por natureza, próximos às praias e com facilidade para o deslocamento para o centro da capital. O bairro é extenso e diversificado, tendo a infraestrutura necessária para morar com tranquilidade e qualidade de vida. O Ribeirão da Ilha é o maior produtor de ostras do Brasil. Sua via gastronômica é referência nacional em frutos do mar, oferecendo o que há de mais saboroso e saudável para a alegria dos moradores e turistas. O bairro tem localização privilegiada, tendo fácil e rápido acesso pelo Campeche. Este é o Ribeirão da Ilha, um bairro que traz o equilíbrio entre a vida tranquila e o acesso ao desenvolvimento. Gente, então olha essa imagem. Essa é uma propaganda publicitária, né? Mas eu achei as imagens bem bonitas, tá bom? Esquecendo um pouco a publicidade, né? Vamos olhar aqui, ó, a igrejinha, né? Olha só o morro aqui de Mata Atlântica, de vegetação de Mata Atlântica. Aqui nesse morro, atrás da igreja, um pouco mais para cá, tem uma trilha que tem acesso até a Lagoa do Peri, tá? Então, é uma trilha demorada, né? Mas você consegue passar e chegar na Lagoa do Peri, vai passar pelo sertão do Peri, pelas comunidades que a professora falou, que são bem antigas, bem tranquilas, com pouco povoamento, né? Poucas pessoas, tá? Onde tem os engenhos de farinhas e os alambiques, certo? Então aqui a igreja, a pracinha em frente, e aqui, ó, começa então a freguesia, né? Nessa região aqui vai aparecer a freguesia do Ribeirão. Aqui atrás da igrejinha, a prof falou onde aparece a casa dos escravos. Aqui tem uma casa que é azul e branca, que era a casa onde os escravos ficavam, tá? Aqui no museu tem
o Museu do Divino Espírito Santo. Lembram da festa do Divino que a gente comentou que tinha na igreja do Campeche? Então, aí o Campeche começou a fazer as festas bem depois, né? Aqui tem o Museu do Divino, onde tem uma coroa que foi deixada pelo rei aqui para o pessoal da comunidade, tá? Lembrando que toda essa região aqui foi habitada pelos açorianos, né? Ela começou a ser habitada então lá no ano de 1760, 1700, com a chegada de 60 famílias enviadas da Ilha dos Açores para cá, tá bom? Para povoar esse local. Ok? Então, a nossa atividade da semana vai ser sobre o Ribeirão da Ilha. E tem outros vídeos aqui bem interessantes, inclusive tem um que tem 1 hora e pouco de vídeo, mas é uma moradora antiga do bairro que fala sobre a história. Ela mostra fotos e conta um pouco da história do Ribeirão, através de fotos. Só que o vídeo era de 1 hora, é um vídeo bem interessante. Se vocês quiserem assistir, fala ali um pouco sobre a história do Ribeirão, tá? Ela mostra as fotos e fala como é que as pessoas viviam antigamente, o que eles faziam. As pessoas não tinham muito o que fazer nessa época, as crianças ficavam nas janelas, olhando o movimento, olhando a praia, né? E o centro, onde tem o mercado público ali, era o comércio, era onde as pessoas saíam dos bairros e faziam suas compras lá no centro. Só que na época não havia carros nem transportes. As pessoas tinham que vir lá do Ribeirão a pé ou a cavalo para ir até o centro da cidade, lá no mercado público, fazer suas compras. Comprar o que era preciso, né? As pessoas não saíam de casa para fazer compra como a gente faz hoje. Eu vou no supermercado pegar pão, pegar farinha. Não, as pessoas saíam, raramente iam para a cidade, ou iam para a cidade para ir ao médico, ou para comprar alguma coisa que realmente faltava, né? Como tecido, existiam muitas costureiras, né? Tecidos, algum material necessário diferente, porque a maioria das coisas se tinham em casa. As pessoas plantavam, comiam o que plantavam, né? Tinham os animais para criação, para matar as galinhas, os bois, os porcos, né? Então, tinha tudo em casa que precisava. Raramente iam para a cidade. Então, iam para a cidade quando tinha algo importante para fazer. Essas viagens levavam 2, 3 horas. As pessoas saíam às 4 da manhã, muito cedo, caminhando até o centro, ou a cavalo ou de carroça. Depois começou a vir o ônibus, só que o ônibus era uma vez ao dia. Então as pessoas saíam de lá, tinha um ônibus que ia até o Ribeirão, não tinha asfalto nem calçamento na época, era tudo chão, um caminho só para passar, né? O ônibus vinha até o Armazém Vieira, e quem vai para a universidade, ou as pessoas caminhavam até ali, e ali que pegavam um ônibus para ir para a cidade. Depois foi ampliando um pouquinho, abrindo as estradas, fazendo os calçamentos, e as coisas foram ficando do jeito que estão hoje, né? Hoje aqueles loteamentos ali, onde mostrou, porque era uma propaganda publicitária, são loteamentos novos, mas antigamente tudo aquilo era paisagem, tudo aquilo era verde, então não tinha nada disso, certo? Vocês vão pesquisar então para semana uma curiosidade sobre o Ribeirão da Ilha. A prof vai mandar um textinho como falou sobre o Morro das Pedras, eu já vou mandar um início de informações para vocês pelo planejamento, vocês copiarem no caderno de História e Geografia. E aí vocês vão trazer uma curiosidade sobre o Ribeirão da Ilha e a gente vai acrescentando a informação embaixo. Depois vocês vão desenhar, fazer um desenho. Esse desenho pode ser sobre as casas germinadas, viram que bonitas? Quando a gente faz aula de campo lá no Ribeirão, a gente senta lá na praça, fica olhando para as casas, escolhe uma delas para observar e fazer o desenho, observando os detalhes, as cores, o telhado, né? Então é bem legal. Vocês podem olhar no vídeo e pesquisar outras imagens aí,
Lembre-se do que a professora falou na semana passada, que assistir os vídeos é como se nós estivéssemos fazendo a aula de campo, então você vai estar conhecendo o local, tá certo? Então pesquisar uma curiosidade, escrever no caderno de História e Geografia e depois escrever o início do texto que a professora vai mandar para vocês antes, ok? Então a nossa aula dessa semana é sobre o Ribeirão da Ilha, o bairro onde o tempo não passa, porque a gente fica sentadinho lá, olhando o pôr do sol, aquele mar calmo, esquece todos os problemas, o coronavírus, e fica tranquilo, respirando um pouquinho, captando energias boas. Por isso que as pessoas gostam de ir para o Ribeirão, é um lugar sossegado, ok? Mas vamos cuidar e não vamos abusar de estar saindo de casa, combinado?